E nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês lugares lindos, coca diferente e que o tradutor nem sempre funciona do jeito que a gente gostaria. Bom dia, minha gente! Hoje nós começamos o segundo dia da nossa viagem aqui em Taiwan, num lugar muito importante para essa cidade. Aqui atrás vocês podem ver que nós temos as Torres Gêmeas. Essas torres têm mais de 400 anos de história e eles falaram que esse parque ele foi criado aqui com o propósito de virar uma atração turística, e a cidade ela foi meio que feita em volta desse parque para que as pessoas pudessem vir e conhecer um pouco mais dessa história e aproveitar mesmo essa parte turística. É um parque extremamente lindo, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Gente, olha só que linda essa vista, as imagens espelhadas assim, ó, no lago, dá uma sensação de tranquilidade, né? Se vocês tiverem interesse, eu vou tentar colocar o endereço desse parque, mas se vocês vierem para essa cidade, venham conhecer esse ponto turístico, porque ele realmente é muito importante para a história. E se eu não me engano, essas torres aqui, ó, também aparecem em muitos livros, filmes e também no jogo do Wukong. Mas posso estar enganada, vou dar uma confirmada para vocês. Nós chegamos aqui numa nova parte do parque e aqui atrás vocês podem ver que tem um monumento que ele parece bem antigo. Essa aqui é uma representação do monumento que tinha aqui antes. Ele é como se fosse um centro educacional. Então, quando as pessoas precisavam vir para aprender alguma coisa, era mais ou menos assim que era o prédio que existia nessa região. E eu sempre gosto de olhar essa parte dos telhados, gente, porque ele tem uma arquitetura muito bonita, né, com muito detalhe. E você pode ver, ó, que apesar de ter várias e várias peças de madeira, elas são todas encaixadas. Antigamente eles não usavam pregos, então imagina você montar um quebra-cabeça desse tamanho. Nós estamos aqui dentro de um pátio, olha só, gente, e muito lindo, né? Uma coisa que eu acho super interessante é que geralmente nesses lugares, eles sempre têm um palco onde aconteciam apresentações, principalmente parte de óperas e tudo mais. E ali no fundo, o Zezo estava falando que existe um lugar onde mostra os 100 sobrenomes mais comuns chineses. E aí vocês podem entrar aqui, olhar a lista de nomes, de repente ver se vocês conhecem algum deles. Eu vou dar só uma entradinha rapidinho porque não sei se para vocês seriam tão interessantes assim, ó. Mas o pessoal chinês aqui estão procurando, tá vendo? Ó? É tipo uma árvore genealógica, ó. E aí você pode checar da onde que vem o seu nome. E uma das diferenças entre os sobrenomes chineses e os sobrenomes japoneses é que geralmente o sobrenome chinês ele tem um significado de alguma coisa. E o sobrenome japonês eles têm significados de onde vem. Então, por exemplo, o meu sobrenome é Yamauchi, né, japonês, e isso significa que era uma família que vinha do interior da montanha. E olha que legal, gente, nos telhados sempre tem essas imagens, ó, que são para afastar maus agouros, é assim que nós chamamos. Aqui nós podemos ver algumas fotos do lado de fora, ó. Vou até mostrar para vocês da paisagem por aqui em diferentes épocas do ano. Olha só que legal. Provavelmente essa parte aqui é no outono. Ali, ó, eles têm outras fotos na parede para a gente ver como que muda a diversificação aqui no clima, né? Diferente de Shenzhen, que praticamente é quente o ano inteiro. Antigamente, quando eu cheguei aqui, tinha uma bela de uma diferenciação entre as épocas do ano. Mas conforme foi passando o tempo, gente, mudou muito. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção de que o clima está mudando muito. Em Shenzhen quase não tem mais inverno, mas nessa região ainda é bem definido cada temporada. Ó, inclusive nós temos uma foto aqui ó, do inverno e nessa região ainda neva. Bom, gente, nós ganhamos aqui, ó, uma belíssima escritura e eu perguntei para eles o que significa. E o Zeus estava falando que é fácil de você ler cada caractere e entender o significado de cada caractere, mas é difícil de você conseguir entender, como chama?
O todo. Então a gente teve que perguntar para a pessoa que escreveu isso aqui, explicar para a gente o sentido de cada frase. E ele disse que a primeira frase fala que você tem que ter um sentimento como se fosse de outono, né? Que é uma estação assim amena, você tem várias cores e tudo mais. Expectativas boas para o seu futuro. Então, de modo geral, assim, sempre tem um tipo de poema em todas essas escrituras que vocês veem na China. E com certeza a gente não pode depender de um tradutor para tudo. Deixa eu mostrar para vocês o que o tradutor traduziu dessas frases aqui. Eu coloquei o Google para traduzir e ele falou: sexo como outono, fácil de fluir, vamos falar. Ideias semelhantes e a grande arte está longe, sobre o alto. Com certeza não é isso, né? Gente, olha que vista maravilhosa, mas eu parei um pouquinho aqui, ó, porque eu queria ver o pessoal aqui tocando. Olha que gostoso, eu quero envelhecer assim. E com essa música, gente, vocês vão ficando com essa vista maravilhosa. Ah, eu quero envelhecer assim, cantando, encontrando com as pessoas e dançando. E uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para vocês é: onde vocês moram tem parques assim? Eu venho de São Paulo e em São Paulo tem o Parque da Ibirapuera, mas eu acho que a estrutura não é tão grande e tão desenvolvida como aqui. Aqui, por exemplo, tem ônibus que vai levando você pelo parque inteiro para você poder conhecer. Muitos desses parques também tem QR Codes, onde você pode ler as informações de onde vocês estão passando e ele vai contando as histórias de cada monumento e o que é. No Brasil eu sei que tem alguns lugares assim, mas em São Paulo, fora o Parque da Ibirapuera, eu sei que tem o Museu do Ipiranga, mas que infelizmente muitas das pessoas que moram em São Paulo nunca nem foram, né? Então deixa aqui nos comentários, de repente na sua cidade tem e o que seria interessante pra gente poder visitar. E olha só que linda as pinturas que tem por aqui. Algumas delas são extremamente caras, eu vou mostrar pra vocês uma que eu sei o preço, tá? E que nós gostamos muito também, por isso que eu acabei perguntando mais informações sobre ela. Essa aqui, ó, que é tipo de um guerreiro, ela levou 50 dias para ser feita. E essa pintura aqui, ó, ela tá custando uns 2.000 yuans. Não tem o preço aqui, mas nós perguntamos, tá? Ele falou assim que ele já conseguiu vender uma pintura dessas aqui, ó, por mais ou menos 5.000 yuans. Gente, eu sou fascinada por esses jardins que eles têm. Parece meio jardim japonês, não parece? Pena que hoje o dia não tá tão bonito, né? Tá bem nublado e tá chovendo. Mas olha só que calmaria que é isso. Um espírito assim de paz, não dá? Quando vocês olham esse tipo de imagem. E gente, essa fumacinha assim, ó, dá um ar místico, não dá? Como se a gente tivesse sido transportado por uma outra era, uma viagem no tempo. Essa aqui é a entrada para as Torres Gêmeas. E quantos degraus será que existem aqui? Toda vez que eu vejo degrau eu fico meio assim, será que eu subo? Será que eu não subo? Mas acho que vale a pena, hein? Aqui antigamente era utilizado para poder praticar a religião. Mas hoje em dia as Torres Gêmeas elas são apenas utilizadas para motivos turísticos, né? Parece que uma dessas torres a gente consegue subir até lá na pontinha. É aberta para o público, mas a outra a gente não pode entrar. E eu fico olhando essas paredes assim, gente, 400 anos de histórias e os tijolinhos estão todos inteiros, vocês podem ver. Hoje em dia a gente faz uma casa de alvenaria, você faz um buraco no negócio, já destrói tudo, né? Mas olha que interessante que tá. E eu falo isso porque hoje a gente tá reformando um terreno que a gente tem e nós estamos criando 6 kitnets lá. Os tijolinhos que tinha lá naquela casa de 100 anos atrás, eles estão praticamente inteiros e intactos. E aí eu fui comprar alguns tijolinhos a mais pra gente poder subir as outras paredes. Meu, os tijolinhos, você tipo bate neles, eles desmontam. Mas é o que nós temos hoje em dia, né? Aqui vocês podem ter uma vista um pouquinho melhor das duas torres. E elas não são exatamente iguais, né? Ou são? Ali a pontinha da esquerda parece um pouquinho diferente da direita.